Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Deus querido, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque até aqui a tua bondosa mão tem cuidado de nós, tem nos livrado de todo mal. Queremos pedir por essa programação, por essa live, queremos pedir que o Senhor mesmo fale através do teu servo nessa manhã, fale a nossa mente, fale ao nosso coração, fale, Senhor, de modo que vidas nessa manhã sejam edificadas, vidas nessa manhã sejam fortalecidas, e vidas nessa manhã sejam salvas para a honra e para a glória do teu nome. Pedimos ao Senhor que use o teu servo com sabedoria, com graça, como tem usado aqui, Senhor, nas nossas programações. E tudo isso nós pedimos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Deixa eu chamar Pastor Davidson. Pastor Davidson, cadê você? Opa, o problema está aqui. Pastor Davidson, bom dia. Tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Shalom a todos. Shalom. Que Deus nos abençoe, né? Graças a Deus, estamos aqui prontos para mais um estudo bíblico. Isso aí, queridos. E eu quero já aproveitar nesse momento, aqui, Se você ainda não adquiriu, vale a pena, hein? Revelações originais do Salmo 23, do nosso querido amigo pastor Davidson. Vale a pena adquirir, hein? Outro livro aqui, A Ética do Casamento Judaico. Vale a pena, hein? Vale a pena. Eu já tenho os meus, hein? Eu já tenho os meus, Já tenho os meus. Li, reli, já fizemos aí um estudo aqui na nossa live, então você pode assistir aí a nossa página lá no ano passado e procurar lá estudos originais do Salmo 23 com o próprio pastor Davidson, tá bom? Ou pode também acessar o canal dele, só colocar lá Davidson, que você vai localizar, e aí você vai também ter esses estudos, mas quero indicar o livro. E como é que você faz para adquirir o livro? É só fazer contato com o pastor Davidson. Qual é o contato, pastor Davidson? Opa, o contato é 021 aqui no Rio de Janeiro, né? Pelo WhatsApp 998-585402. E então a gente pode conversar e te dar as indicações de como adquirir o livro, os livros, né? Um dos livros, que você poderá ser abençoado também por isso. Joia, joia, joia. Então, hashtag fica a dica, hashtag fica os contatos aí para você poder adquirir. O pastor Davidson já está com um livro lá no forno, sendo preparado, depois ele vai estar liberando aí, vai também fazer estudo conosco, e tem outros livros que ele escreveu também. E aí depois nós vamos ver para ele também poder compartilhar. Mas eu não quero, já são 7 horas, eu falo muito, tá vendo? 7 horas e 4 minutos, deixa eu dar uma aquietada em mim. Pastor Davidson, fique à vontade. Eu vou agora, nesse momento, sair de cena para que você possa, então, estar bem à vontade e ministrar a palavra ao nosso Deus nessa manhã a nós. Muito bem. A nossa apostila, caso você ainda não tenha adquirido a apostila,
no caso, adquirido gratuitamente, né, porque ela é de graça, você pode solicitar ao pastor Aderson, ele já tem, ou pode também falar comigo, né? Pode acessar, na verdade, o site da editora Contextualizar e ali você baixa gratuitamente a nossa apostila e introdução ao estudo do livro do Apocalipse. E é interessante que você consegue baixar gratuitamente, além dessa nossa apostila, para poder acompanhar as aulas, mas você também tem vários outros e-books gratuitos de minha autoria ali. Então, pode baixar gratuitamente todos eles, é uma benção. E além dos e-books, você também tem uma área lá específica de cursos. E tem 2 cursos gratuitos à sua espera ali. Você pode acessar todos e aproveitar, né, esses produtos gratuitos digitais no site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. E será uma alegria e uma bênção poder servir você com esse conteúdo que já está lá, né? Bom, vamos começar então com o nosso tema de hoje, né? Hoje vamos ver o esboço do Apocalipse, e são 30 tópicos aqui que veremos, apenas ticando aqui, né, cada um deles, para que você possa entender, mais uma vez, recuperar aquela visão geral do Apocalipse que nós tivemos quando lemos o Apocalipse inteiro, de modo dramatizado, em 2 aulas, em 2 encontros. E aqui, ó, depois do tópico 30, a gente vai começar, talvez hoje, ou se não, no próximo encontro, o comentário geral do Apocalipse. Aqui é a parte final, onde vamos realmente entrar parte por parte do Apocalipse, tá bom? Então, veremos aqui hoje esse esboço inicialmente. Então, para que você tenha uma visão panorâmica do Apocalipse, de um modo bem geral, temos aqui, ó, a primeira parte, que é a introdução do apóstolo João e também saudações que ele dá. Porque o Apocalipse era inicialmente uma carta, embora a gente entenda ele como livro, mas ele começa como sendo uma carta, né? Que é uma carta a todas as igrejas, inclusive as visões que o apóstolo João recebeu lá em Patmos. Então, a primeira parte é a introdução e saudações, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o 8. Depois, visão de Jesus glorificado, também aparece aqui no capítulo 1, de 9 a 20. E então, é identificado, né, aqui os destinatários, e identificado também a visão do Jesus glorificado, ou seja, quem de fato está dando a mensagem para as igrejas, agora sim, algumas cartas pormenorizadas às 7 igrejas da Ásia Menor, que vai do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, 22, tá? Então, você tem aqui as 7 igrejas da Ásia que foram tomadas aqui, claro que não eram apenas essas, mas foram tomadas aqui como exemplo, né? Exemplos de algo que Cristo queria falar para elas, que de alguma forma chega até nós hoje também, como um exemplo de bênçãos ou também de aprendizados, né? Cada uma dessas igrejas tem um lado positivo, que é exaltado, que é elogiado, e o lado negativo. À exceção de Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia não tem erros, a igreja de Filadélfia não tem nenhum tipo de problema a ser criticado por Jesus, e, ao contrário, a igreja de Laodiceia só tem problemas e não tem elogio para ela, tá? Então, são quadros aqui interessantes que você pode perceber. Então, as 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nenhuma dessas igrejas estava no campo de ação ali, classificado como judaico ou Israel, né? Opa, Voltou! voltamos! Essa é a hora que eu caí, rapaz. A gente cai, não tem asa para voar, então não tem como levantar, né? Ah, tranquilo. Estava falando aqui com os irmãos, Vocês né? viram E aí tava... até que ponto quando eu caí?
Não, só começamos, só no início. Você falou ali Então, a respeito do. Citou os livros de Apocalipse, né? As cartas, melhor dizendo, né? E aí caiu. beleza, então vamos retomar aqui das cartas. Ok. Vamos lá, vamos tentar aqui novamente. O Sérgio Monteiro falou que ele já leu alguns livros sobre o livro de Apocalipse, e aí cada livro traz uma visão bem diferente, né? Ah, sim. Ele disse, né? Eu tenho 5 livros sobre o Apocalipse, Isso. cada um tem uma visão diferente. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos compartilhar. Uhum. Então, vocês viram até aqui, né? Até a carta Laodiceia, Isso. certo? Isso aí. Falei que Filadélfia e Laodiceia são as duas diferentes. Filadélfia só tem elogios e Laodiceia só tem críticas de Jesus. É isso? Lembram disso? Não, a gente. Você estava começando aí, caiu. Pois é. Então, todas as cartas são direcionadas às igrejas da Ásia, né? São 7 igrejas que foram tomadas aqui como exemplo, né? Não eram as únicas igrejas que existiam. Mas elas foram tomadas como exemplos aqui por Jesus para mostrar alguma coisa positiva, alguma coisa negativa dessa igreja da Ásia. Então você tem aqui Éfeso, você tem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Até Sardes aqui você tem pontos positivos e negativos, tá? Que Jesus apresenta. Filadélfia só tem o ponto positivo. Ela não tem nada negativo para ser criticado. E Laodiceia é o extremo oposto, só tem lado negativo, não tem lado positivo para ser mencionado, tá? Então, as 7 igrejas da Ásia representam aspectos da igreja hoje que precisam também ser percebidos, tá? Alguns pecados a ser corrigidos e alguns elogios a serem enfatizados. E vai servir de elemento simbólico e também vai servir de exemplo para nós, né? Bom, então, continuando aqui, como estou falando, aqui é uma visão de esboço do Apocalipse. Então, com certeza a gente vai percebendo aqui toda a estrutura do livro do Apocalipse numa pegada só, né? Então, tópico 4, ó, depois da carta, das cartas às 7 igrejas, né, começa com a introdução e saudações, visão de Jesus glorificado, as cartas. Aí depois, ó, visão do trono no céu, o trono de Deus, né, que está no céu, no capítulo 4, de 1 a 11. Depois, na sequência, o livro selado e o cordeiro. Então, ele apresenta o livro selado, porque logo depois vem aqui a imagem dos 6 primeiros selos e do 7º, não é? Então, no livro selado e o cordeiro, nós temos aquela passagem emblemática no capítulo 5, em que o apóstolo João chora porque não havia ninguém digno de abrir os selos. Mas então, Jesus aparece, o cordeiro aparece e ele é digno de abrir os selos, né? Assim que ele então vê que o livro pode ser aberto, porque o cordeiro é digno, então você tem a abertura dos 6 primeiros selos desse livro selado. No capítulo 6, de 1 a 17. Depois dá uma pausa, isso aqui é uma constante, né? Tem mais 2 imagens aqui que envolvem o número 7, e tanto os 7 selos quanto as 7 trombetas, que é a próxima imagem, sempre dá uma pausa depois da abertura ou do toque, né, do sexto, para depois apresentar o 7º. Só no final é que os 7 vão direto, tá bom? A gente vai falar também sobre isso. Então, a abertura dos 6 primeiros selos, no capítulo 6, de 1 a 17, aí dá uma pausa depois do 6º selo, para falar dos 144 mil selados, né? Já que são selos aqui, eles são selados. No capítulo 7, de 1 a 8. Depois você vê aqui, ó, visão dos santos na glória, no capítulo 7, de 9 a 17. Essa visão dos santos também segue, né, junto com a visão dos 144 mil, que nós veremos no momento oportuno, tá? Quem são esses 144 mil. Depois temos aqui a abertura do 7º selo, para fechar, né, essa imagem. Parou no 6º, fecha o 7º, e já começa
a nova imagem, que são as 7 trombetas. Então, apresenta aqui no capítulo 8, de 1 a 13, na sequência, as 4 primeiras trombetas. Aí, no capítulo 9, continuando com a sequência, a quinta e a sexta trombetas, no capítulo 9, de 1 a 21, dá outra pausa, como disse, para poder depois, mais à frente, falar da 7ª trombeta. Nessa pausa aqui, nós temos o anjo e o livrinho, no capítulo 10, as 2 testemunhas no capítulo 11, de 1 a 14. Aí sim, fecha ainda no capítulo 11, né, de 15 a 19, fecha com a 7ª trombeta, depois, né, aqui da pausa, que era uma característica. Depois vem uma nova imagem aqui, a mulher e o dragão, no capítulo 12. Esse dragão aqui a gente meio que já sabe quem é. Nós já falamos aqui que o dragão representa a antiga serpente e o próprio Satanás. Na Bíblia inteira, né, dragão tem essa imagem do dragão vermelho. E vemos aqui a mulher, que a gente ainda não sabe quem é profeticamente essa mulher. Veremos daqui a pouco. Veremos provavelmente, pela hora aqui, veremos provavelmente no nosso próximo encontro, tá? No capítulo 15, no 15º tópico aqui, que é o capítulo 13, na verdade, né? Nós temos as 2 bestas aqui, ó. A besta que subiu do mar, no capítulo 13, de 1 a 10, e a besta que subiu da terra, no capítulo 13, de 11 a 18. Então, você veja aqui que o número 13, o capítulo 13, está associado às 2 bestas, tá? Aqui saiu do mar e aqui saiu da terra. Está marcado aqui com o número 13. O tópico 17, o cordeiro e os remidos no Monte Sião. Aqui já começa a sair dessa questão aqui da perseguição da mulher e do dragão, das bestas, né? Sai aqui dessa parte e fala das bênçãos do cordeiro e os gemidos, daqueles que foram salvos e estão aonde? No lugar geográfico, né? No Monte Sião. Capítulo 14, de 1 a 5. Os 3 anjos e as suas mensagens, no capítulo 14, de 6 a 13. A ceifa sobre a terra, uma imagem forte aqui, capítulo 14, de 14 a 20. Depois, o último grupo de 7, que são as 7 taças da ira de Deus. E aqui não tem refresco, aqui não tem intervalo, aqui é direto às 7. No capítulo 15, versículo 1 até o 16, versículo 21, tá? Aqui não tem refresco, não, vai direto às 7. Tópico 21, a Grande Babilônia, que é uma representação, já sabemos aqui, do Império Romano, né? E quando ressuscita a imagem da Babilônia antiga, que era símbolo de todo o paganismo, de tudo que abominava o coração de Deus, e Roma era essa nova Babilônia, digamos assim, né? Seria como se fosse um império neobabilônico restaurado no primeiro século, algo desse tipo, né? Do ponto de vista espiritual, pelo menos. No capítulo 7, 1 a 18, temos aqui a Grande Babilônia. Depois aqui, ó, a queda da própria Babilônia, né? A Babilônia é grande, mas não é toda poderosa, não é eterna, ela caiu. No capítulo 18 aparece, depois da queda da Babilônia, as bodas do Cordeiro, capítulo 19, de 1 a 10. Depois a figura emblemática do cavaleiro no cavalo branco, 19, de 11 a 21, também veremos quem é. O milênio, que aparece aqui no capítulo 21 a 6, o ponto polêmico aqui do milênio, né? E todas as questões envolvendo esse tópico. Depois, finalmente, a derrota de Satanás, no capítulo 27 a 10. Não sei se você sabia, mas ele vai ser derrotado no final. Isso é grande alegria para a gente, né? Então, no capítulo 27 a 10, a derrota final dele. O juízo final envolvendo tanto Satanás na derrota final, quanto também os gentios e os ímpios, que também participarão do juízo final. E nós, é claro, participaremos do que a Bíblia chama de o tribunal de Cristo, que não tem nada a ver com o juízo final aqui, né? A gente já estará com Cristo já há muito tempo. Mas então o juízo final,
que é o derramamento final da cólera divina, do capítulo 20, de 11 a 15. Enfim, as figuras do novo céu e da nova terra, que tem uma referência direta a Gênesis, já que em Gênesis Deus criou, no princípio criou Deus o quê? O céu e a terra, certo? Então aqui é o novo céu recriado e a nova terra recriada. É a restauração do que Deus havia feito em Gênesis, e que se perdeu por causa do pecado. No Apocalipse se restaura o novo céu e a nova terra. Vamos ver os desdobramentos disso, tá bom? No capítulo 21, de 1 a 8. Depois a Nova Jerusalém, é o nosso status já final, de bem-aventurança final, no capítulo 21, versículo 9 ao 22, versículo 5. E, enfim, o encerramento e a saudação final do livro, que, como eu disse, começa como carta, ele é estruturado como uma carta. Uma carta aqui no começo, com introdução e saudações, e uma carta no final também, com o encerramento da carta e saudação final. Toda carta tem isso. E, embora a gente leia o livro do Apocalipse como livro, a gente chama de livro, inclusive, ele tem a estrutura inicial de uma carta. E ele vai adensando aqui todas as visões do que o apóstolo João estava tendo lá em Patmos. Todas essas visões aqui, então, representam aspectos simbólicos e também aspectos literais do que está para acontecer. Alguma coisa já aconteceu no passado, mas muita coisa ainda está em aberto para acontecer no futuro, inclusive para nós, né? Como nós já estudamos nas 2 aulas anteriores, a gente viu sobre as formas de interpretar o Apocalipse, né? Temos aqui a abordagem preterista, futurista, histórica, que a gente descarta, e, por fim, a simbólica, né? Trabalhando, então, a gente percebe aqui que há elementos desses 3 aspectos da interpretação do Apocalipse que podemos usar aqui para tentar compreender cada signo desse, cada aspecto que é apresentado aqui no livro, tá bom? Então, a gente pode levar bastante a sério essas questões aqui, né? Então, você vê aqui, em 30 tópicos, sendo que o terceiro tópico ele é dividido, entre as igrejas aqui, mas no total de 30 tópicos que nos dão uma visão bem panorâmica, bem sintética, panorâmica do livro inteiro do Apocalipse, né? Você percebe que a estrutura do livro. Aqui você já viu, como eu disse, começa como carta e depois vai estruturando em termos de visões, que após as cartas às igrejas, em particular, as visões que João teve para todas as igrejas de um modo geral. E como nós já vimos também, o livro do Apocalipse teve o objetivo de trazer para o que servia a Deus e que era perseguido na época do primeiro século, tá bom? Eu quero, então, dar uma pulada aqui agora, já que terminamos toda essa parte panorâmica aqui. E se você tiver dúvida, a gente tenta resolver essa dúvida lá no final, tá bom? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23.
Nesta obra, o reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Vamos começar então agora o comentário geral, que é a parte final da nossa apostila. Você vê que já temos aqui cerca de 65% da nossa apostila já estudada, com essa primeira parte aqui, que é a apresentação de Jesus. E, por exemplo, como que Jesus se apresenta no livro do Apocalipse, né? Tem várias formas aqui que ele se apresenta. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 5, Jesus se apresenta como fiel testemunha. É interessante a gente perceber por que ele se coloca como testemunha. Primogênito dentre os mortos, também vamos entender essa palavra primogênito aqui, nesse contexto, tá? Soberano dos reis da terra. Então, olha só os títulos que são aplicados a Jesus em apenas um versículo do Apocalipse. Você percebe aqui, ó, pela quantidade, inclusive, o quanto Jesus é dignificado nesse livro do Apocalipse, né? Ele é bastante cristocêntrico, o livro. Então, primeiro aqui, ó, ele é apresentado como uma fiel testemunha. Por que Jesus é fiel testemunha? Será que Jesus era testemunha de Jeová, né? Era parte daquele grupo religioso, que é muito conhecido aqui no Brasil? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ele é fiel testemunha porque ele é o mediador entre Deus e os homens. É o único mediador entre Deus e os homens. Então, ele foi aquele que, com referência ao próprio Deus, à própria Trindade, ao próprio Pai, né? Ele é fiel testemunha de como é viver a humanidade, apresentando ao Pai, né, num termo teológico que se usa em latim, chamado communicatio idiomatum, tá? Nessa questão estudada pela teologia, é como se Jesus apresentasse à Trindade, aos outros elementos da Trindade, o Pai e o Espírito, todas as experiências boas e ruins de ser um ser humano, porque Jesus é a única pessoa da Trindade, né, que tem as duas naturezas, a natureza humana, adquirida quando ele teve a encarnação, e viveu plenamente a encarnação, né, como ser humano, e a natureza divina que ele já tinha antes, natureza divina que já era, como nós dizemos, né, com o perdão da redundância, mas já natural a ele. Ele já era Deus, né? Ele já existia em forma de Deus, como diz lá em Filipenses. E então, quando toma a forma humana, ele está ali também acrescentando a natureza divina que ele já tinha, agora a natureza humana, tá bom? Então, ele é fiel testemunha porque apresenta ao ser humano como é, de fato, o mundo espiritual, como Deus é. Ele revelou Deus à humanidade
e revelou também alguns aspectos do que é ser humano na experiência viva, em carne e osso, revelou isso na Communicatio Idiomatum, tá bom? E apresentando também a Trindade, essa experiência. Então, olha que interessante, né? Você tem aqui Jesus como a fiel testemunha nessa questão, né? Porque ele realmente é o único mediador, como diz lá na Bíblia, né? O único mediador entre Deus e os homens, tá bom? Bom, ele também é apresentado aqui em Apocalipse como primogênito de entre os mortos. Como assim primogênito? Primogênito é o primeiro gerado, né? Gênito tem a ver com gerar, e primo tem a ver com o primeiro. Mas como assim? Teve outros que ressuscitaram antes de Jesus. Né? Dos que morreram, teve alguns que ressuscitaram antes dele. Como que ele pode ser o primogênito? Dentre os mortos, daqueles que ressuscitaram. Né? Primogênito aqui não é só primeiro, mas também é aquele que é mais importante, aquele que está em primazia, tá? Porque o primeiro aqui, na ordem, né, aquele que vem primeiro é aquele que é mais importante, né? Essa era a lógica antiga. Então, primogênito significa aquele que tem primazia dentre os mortos, porque ele foi o único que ressuscitou para permanecer ressuscitado. Que todos os que ressuscitaram antes de Cristo, ele mesmo ressuscitou Lázaro e tanto, né? E até no Antigo Testamento, os profetas ressuscitaram outros também, né? Todos esses ressuscitados antes de Cristo morreram depois novamente. Teve a ressurreição e teve um prolongamento da vida deles, mas voltaram a morrer. Estão mortos hoje, né? Agora, Cristo é o único que ressuscitou, por isso ele é o primogênito, né, dentre os mortos. Ele é o único que ressuscitou em definitivo e permaneceu vivo já na nova fase, como sendo o protótipo do novo ser humano. É o ser humano 2.0. Né? Cristo já é o protótipo desse ser humano 2.0. Ou seja, tudo aquilo que Cristo é hoje após a ressurreição, com o corpo glorificado, tendo condições, inclusive, de estar à direita do Pai, em corpo glorificado, né, que ele está lá, nós também estaremos nessa condição quando acontecer a nossa ressurreição. Mas até que aconteça, a gente aguarda o momento da nossa própria ressurreição, não é? E Cristo já é o primogênito, portanto, dentre os mortos nesse sentido, tá ok? De que Cristo, de fato, ele é o primeiro a ressuscitar e a permanecer vivo sem nunca jamais morrer, ok? Ele também é chamado aqui nesse único versículo 5 do capítulo 1 de Apocalipse como soberano dos reis da terra. Tá bom? Ou seja, comparado aos reis, ele é superior a todos. De fato, o livro inteiro de Hebreus, né, a carta inteira aos Hebreus, fala sobre a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. Inclusive, usando aqui as imagens, né, do sacrifício judaico e todo o sistema judaico de culto e sacrifício a Deus. Bom, o texto do Apocalipse, então, continua falando sobre Jesus, né? Como Jesus ainda é apresentado em outros versículos aqui. Ficamos até agora só para explicar o primeiro versículo em que Jesus é apresentado. Aqui ele é apresentado como, agora no capítulo 1, versículo 13, como alguém que é semelhante ao Filho do Homem, tá? Semelhante aqui por quê? Porque aqui é uma referência à natureza humana de Cristo. Ou seja, ele tomou a natureza humana, tá? Ele é filho do homem por quê? Porque ele é descendente de ser humano. Ele teve uma ascendência humana, no caso Maria, não é? Inclusive, Mateus, os evangelistas, né, de modo geral, Lucas também, apresentam a genealogia humana de Jesus. Então, ele não é apenas Deus pisando na terra sem que tivesse uma história humana envolvendo essa encarnação. Tá? Isso aí inclusive, o que diferencia a aparição de Jesus, as aparições de Jesus no Antigo Testamento, como o anjo do Senhor,
ou no original em hebraico, Malach Yahweh, tá? O anjo do Senhor, como aparece no Antigo Testamento, são aparições, são teofanias do próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade, aparecendo antes de encarnar no Antigo Testamento. Então, por um tempo, ele toma a aparência humana, sendo inclusive palpável, as pessoas podiam tocar nele, ele podia comer, enfim, não é? Mas era temporário, não era uma encarnação permanente. Quando Jesus, no Antigo Testamento, tomava a forma de um ser humano e se apresentava ali, ele estava, de modo temporário, fazendo essa aparição, essa teofania, ou em hebraico, essa Shekinah, para que os homens pudessem perceber e interagir com ele, tá? Porque como espírito puro, como Cristo é, como Deus é, era impossível aparecer sem que as pessoas sobrevivessem, né? Sem que as pessoas morressem, na verdade. Então era impossível, tinha que ter essa aparência humana, carnal, para que pudesse ser perceptível no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando Cristo já encarna propriamente e fica aos 30 anos convivendo aqui conosco, ali é que ele assume definitivamente a natureza humana. E ele então acrescenta a natureza divina que ele já tinha à natureza humana que ele adquire naquele momento, tá? Então, olha só, por isso que no capítulo 1, versículo 13, diz que ele é semelhante a filho do homem. Ou seja, ele é humano, a natureza humana plenificada em Cristo na encarnação, tá bom? Capítulo 2, versículo 18, ele é chamado de filho de Deus, aqui é a natureza divina sendo enfatizada, tá bom? Então, se filho do homem representa e enfatiza a natureza humana, filho de Deus representa e enfatiza a natureza divina que Jesus já tinha. No capítulo 3, versículo 14, ele é chamado de Amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Então, novamente, né? Amém é a confirmação. Portanto, Cristo é a confirmação de todas as promessas, de tudo que foi profetizado, as profecias do Antigo Testamento. Ele é o Amém, ele é a concretização dessas profecias, dessas promessas lá desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, na verdade, né? No próprio Evangelho. Então, Cristo é a concretização, por isso ele é o Amém. E também o Amém, porque ele não apenas concretiza na encarnação e na sua própria existência como filho de homem, filho de Deus, ele também é o Amém, porque ele aponta para a escatologia, como o Apocalipse inteiro aponta para a escatologia, né? Mostrando, portanto, que ele é aquele que vai fechar toda a história da humanidade no momento da escatologia, do escatom, né? Como nós falamos na teologia. É a testemunha fiel e verdadeira, né? Eu já expliquei aqui, né, como essa questão da testemunha, que aqui faz referência a ele como sendo mediador entre Deus e os homens. O princípio da criação de Deus, você também já entendeu que o princípio aqui é como primogênito, né? Tem a ver com o mais importante. Não que Jesus tenha sido criado por Deus. Jesus não é uma criatura do Pai. Não é criado por ele. Ele é gerado do Pai, que é uma diferença. Na teologia é uma diferença. Alguém que é criado é como Adão e Eva foram criados, diretamente por Deus. Nós somos criados também por Deus, de modo um tanto quanto direto, mas tem aspectos indiretos também, porque Deus usa a geração que nós tivemos lá no ventre da nossa mãe para nos criar, né? Então, ali há a coparticipação da mulher na vida. Então, o princípio da criação de Deus, no sentido de que ele é o principal, ele é o mais importante. Porque, na verdade, Jesus, o próprio texto diz que Jesus é coparticipante da criação. Ele é co-criador juntamente com o Pai e com o Espírito Santo também, que já estava sobrevoando e adensando ali sobre a face das águas no momento da criação, lá em Gênesis. Então você vê o Filho criando, você vê o Pai criando, você vê o Espírito Santo criando.
a Trindade toda atuando na criação de Deus. Então, ele é o princípio porque ele é o principal aqui no que diz respeito à ação criativa, tá bom? Não que ele tenha sido o primeiro a ser criado, isso não é uma boa teologia, tá? Para você seguir. Quando você faz comparação com vários textos da Bíblia, por exemplo, você percebe isso, que Cristo ele é coeterno, juntamente com o Pai e juntamente com o Espírito Santo. No capítulo 5, versículo 5, nós temos aqui outros títulos aplicados a Jesus. O leão da tribo de Judá, que nós já falamos bastante, né? Vimos, inclusive, um versículo no Antigo Testamento que diz respeito à comparação, né, de Judá com o leão, e Cristo aqui, por ser da tribo de Judá, ele então é apresentado como esse leão, né, pleno da tribo de Judá. Ele também é chamado de raiz de Davi. Como assim raiz? Né? Se ele é descendente de Davi, Davi que é a raiz dele. Mas aqui, é claro, há o aspecto eterno do Messias, do próprio Cristo. Na descendência de Davi não faltaria rei sobre Israel, inclusive o próprio Messias, que é o principal rei de Israel. Não é? Então, Cristo é o Messias profetizado, portanto, ele é a raiz de Davi. Bom, no capítulo 5, versículo 6, que é o versículo seguinte aqui desse que nós vimos, ele também é um cordeiro. Então, na sequência, ele é leão e é um cordeiro ao mesmo tempo. Capítulo 6, versículo 1, novamente ele é cordeiro. E em muitos outros versículos também, ele é apresentado como cordeiro de Deus, aquele que veio, né, para poder nos substituir na cruz e ser sacrificado em nosso lugar. É o cordeiro manso, humilde, que aceita, não é, sem criticar, sem reclamar todo o tipo de planejamento que já havia sido feito desde a eternidade, né, para que houvesse a nossa salvação. Dando um pulo aqui no capítulo 12, versículo 5, ele é chamado de o filho varão. Aqui também tendo referência à natureza humana de Cristo. No capítulo 17, versículo 14, ele é chamado de cordeiro, novamente, Senhor dos senhores, ou seja, é o Senhor aqui de todos os senhores humanos, Senhor de escravo, reis, soberanos, humanos, ele é o Senhor de todos. Também Rei dos Reis, né, que é uma outra forma de falar desse mesmo senhorio de Cristo sobre todos os reis da terra, inclusive. Então, não há soberano como o Senhor, que também é apresentado aqui como o Cordeiro, tá bom? Que é praticamente o seu ministério humano e o sacrifício dele, a representação do sacrifício do Cordeiro. No capítulo 19, versículo 11, ele é apresentado como fiel e verdadeiro, né? Que novamente reverbera aqui, né? A testemunha fiel e verdadeira. Aqui, a testemunha fiel e verdadeira. É uma reverberação, né, dessa característica aqui, ética de Jesus. Né? Fiel, porque ele é fiel ao ser humano, é fiel a si mesmo, como integrante da Trindade, e verdadeiro, porque ele só fala a verdade, ele não tem mentira em Jesus. No capítulo 19, versículo 13, ele é apresentado como verbo de Deus, como aparece lá em João, capítulo 1, versículo 1, né, que ele é o verbo, ele é o próprio Deus, ali está classificado completamente a divindade de Cristo. Né? Vamos dar uma olhadinha lá. A Bíblia aqui está aberta em Salmo 22, que nós vimos na última aula. A gente quer ver aqui João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo aqui em grego é logos, e você pode ver aqui, ó, para confirmar para você, o verbo aqui em grego, você pode ver na tela aí, ó, é logos, né? Que tem a ver com o ato de falar, ou palavra, ou seja, é verbo porque o verbo é a palavra em ação. É a palavra ativa, né? É a palavra em ação. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, o verbo, a palavra, era diferente de Deus, porque ele estava com o Pai, mas o verbo era Deus, aqui é a natureza. Então, o verbo, a palavra Jesus, é diferente de Deus aqui como Deus Pai,
Por isso ele estava com, né? Os dois estavam juntos ali. E o verbo era Deus, aqui era em natureza. Aqui, o final do versículo 1 mostra a natureza divina do verbo. Entendeu? Então, esse verbo que já tinha natureza divina, que ele estava no princípio com Deus Pai também, aqui, ó, todas as coisas foram feitas por ele quem? O verbo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é co-criador juntamente com o Pai, né? Ele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece, coisa e tal, né? Aqui, ó, deixa eu ver aqui no versículo 14 agora. E esse verbo lá, né? Se fez carne e habitou entre nós. Aqui é a encarnação do verbo. E o verbo habitar aqui, ó, em grego, habitar em grego, que ó, significa, é o verbo skeno, que significa fixar o tabernáculo, ou ter o tabernáculo, permanecer ou viver num tabernáculo ou tenda, residir. Tá? Então, ou seja, alguns tradutores modernamente, né, fazem permanece com a tradução de habitar, né, porque faz sentido, mas eles também falam, ele tabernaculou entre nós, ou seja, ele fez um tabernáculo, e tabernáculo não é permanente, ele é temporário, ele é móvel. Então, por um tempo, Cristo tabernaculou entre nós. Ou seja, nos 33 anos em que ele viveu conosco, assumindo a natureza humana, acrescentando a natureza divina que ele já tinha, nesse tempo, então, ele habitou entre nós. Né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ver a glória aqui significa ver a emanação da essência do próprio Deus em Cristo. Né? Cristo é a essência de Deus emanada para que nós possamos ver, para que nós possamos entender. Tá bom? A glória como a do unigênito do Pai. Então, o verbo de Deus como referência ao próprio Evangelho de João, como ele apresentou lá no primeiro capítulo. Capítulo 19, versículo 16, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Novamente aqui, né, repetindo esse mesmo título que nós já vimos. E por fim, capítulo 22, versículo 16, Raiz e geração de Davi. Também já expliquei. Ele é o mais importante, portanto, do ponto de vista espiritual, ele é a raiz de Davi, embora do ponto de vista humano, ele tenha tido ascendência, né, no rei Davi. E Jesus também é chamado aqui brilhante estrela da manhã. A estrela da manhã é a primeira estrela que nasce. Ela que anuncia o novo dia, né? Então, brilhante, porque, de fato, Jesus é que anuncia a nova realidade. A realidade celestial, o reino de Deus, que assume a terra. Então, é o nosso livramento e a nossa total restauração. Tá bom? Só para começar, então, esse comentário geral, que é a parte final do nosso estudo, é a parte mais importante e a maior também, né? Nós vimos aqui apenas esses poucos versículos aqui que falam quem é Jesus, apresentando de um modo muito bonito, muito rico, também as características de Jesus, tá bom? Se Deus nos permitir, na próxima semana continuaremos aqui falando sobre as cartas e alguns pormenores aqui das cartas às 7 igrejas, e a gente vai tocando, então, com curiosidades e pormenores até fechar o livro do Apocalipse, tá bom? Joia, joia, joia. Hoje nós temos aí algumas milhares de perguntas, né, que foram feitas, e eu vou compartilhar aí com o pastor Davidson para que ele possa responder. Desde já eu quero agradecer a participação dos amados irmãos que estão conosco, a Zilmar, a Sandra, a Dora, a Ilma, o Sérgio, a Rosilane Melo, o Alexandre, que também está conosco. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguém. Zilmar já falei. Ilma também, e o Marcelo Matos, tá bom? Começar de trás para frente? Pode ser, pastor Davidson? Pergunta do pastor, nem sei se ele é pastor, né? Do amigo Sérgio Monteiro. Né? Pode falar, vamos lá.
E Nilce também está aí conosco. Oi, Nilce Marques Lima Machado, tudo bem? Me perdoa, Isso. tá? Me perdoa mesmo. Se A pergunta. possível, coloca a pergunta aqui na tela, né, para o pessoal poder ler Show, também, por favor. show. Beleza, combinado. Por isso Deus se revela a Moisés, quando ele pergunta seu nome, como eu sou. É o Erie Arasher Erie, em hebraico, né? Eu serei o que serei, literalmente é no futuro, porque o verbo, essa expressão, Erie Arasher Erie, ele está no tempo verbal no hebraico chamado de imperfeito, ou seja, ele aponta para uma ação que começou, mas não acabou ainda. É uma ação que ainda está em curso. Então, ele aponta para o futuro. Então, literalmente, eu serei o que serei para vocês em Israel, naquele contexto de libertação do Egito, né? Então, o que Israel precisasse que Deus se tornasse, Deus se tornaria para libertá-lo. É isso que ele quer dizer com eu sou o que sou, tá? Ou serei o que serei. Show, show. Próxima pergunta, pergunta do Alexandre. Eu serei o que serei. Guardei essa aí no coração, hein? Eu serei o que Viu? serei. Dá uma Serei. pregação inteira sobre isso. Eu? Uma Muito pregação cheia bem. de poder. Vai lá. Cheio do poder. Bom, a pergunta do Alexandre é: Alexandre Ávila da Rosa, meu amigo, bom dia, tudo bem contigo? O Apocalipse nos revela os acontecimentos dos fins dos tempos. Se um dia é como 1000 anos para Deus e 1000 anos como um dia, como entender a iminente volta de Cristo, levando-se em conta o nosso calendário gregoriano? Afinal, em termos temporal, o que é iminente para o professor e pastor? Isso aí. Obrigado, Alexandre Ávila, pela sua pergunta. É muito interessante, é muito simples até de entender, né? O que é iminente é algo que está prestes a acontecer e você não sabe quando é que de fato vai acontecer. Por exemplo, você tem uma pedra, uma rocha, e tem uma outra rocha em cima dela, apoiada nela. Essa rocha que está em cima, digamos que ela é maior do que essa rocha que está sustentando. Em qualquer situação, essa rocha que está em cima, por ser maior, talvez mais pesada, ela pode tombar e cair. Ela está na iminência de cair. Pode cair hoje, pode cair daqui a 10 anos, pode cair daqui a 100 anos, ou Jesus volta e a pedra nunca caia. Mas ela está na iminência, ou seja, você não sabe, mas você fica ligado porque em qualquer momento a queda pode acontecer, entendeu? É mais ou menos isso. Jesus está prestes a voltar, está na iminência de voltar. Para Deus, sim, um dia com 1000 anos, né? Isso aqui é uma linguagem poética do Antigo Testamento que mostra para a gente que Deus é eterno. Não é para você tomar literalmente, né? Tocou 1000 anos certinho, então é um dia para Deus. Não, não é assim. Deus é atemporal, não tem tempo. Então, essa é uma linguagem poética para descrever que Deus é eterno, tá? Era isso que quis dizer. Então, não é para você ficar fazendo cálculos, como tantas pessoas fizeram e se deram mal no passado, né? Tentando calcular a volta de Jesus. Não é para isso. Mas, então, a iminência aqui tem a ver com isso, com essa ideia de algo que está prestes a acontecer, tem tudo para acontecer agora, mas, por vários motivos, ainda não está acontecendo, né? Você ainda está aguardando, mas está na iminência nesse sentido, ok? Como esse exemplo que eu dei da rocha, que está na iminência de cair, mas você não sabe exatamente quando que a queda vai acontecer de modo natural, tá bom? Show, show de bola. O Adora e o próprio Sérgio comentou, né? Ele é presbítero lá da Igreja Evangélica Congregacional em Cordovil. Show de bola. Sérgio, seja Amém. bem-vindo. Seja Nós bem-vindo, temos isso aí. aí sempre um encontro às quartas-feiras com o pastor Davidson. Terça, quinta e sexta é a nossa Manhã com Deus e trazemos um convidado para poder falar. Quem sabe, se você tiver disponibilidade, pode também nos trazer uma palavra. Aí já é um outro movimento, movimento de devocional e oração, tá bom? O Sérgio também ele havia feito uma outra pergunta também a respeito de Cristo encarnado se esvaziou de seus poderes como Deus, né? Deixa eu colocar porque são duas. Uma vai complementando a outra. Ó. Começa assim: antes de Cristo, outros foram ressuscitados como Lázaro. Cristo encarnado se esvaziou de seus poderes como Deus?
Sobre o autoesvaziamento, né, de Jesus. Então, em Filipenses 2, você percebe que existe uma palavra grega que aparece ali, que é a palavra kenos. Kenos, em grego, significa autoesvaziamento, tá? Ou seja, Jesus, não é que Jesus deixou de ser Deus durante o momento que ele estava aqui como ser humano. Não, a natureza não se perde. Mas a natureza ela pode ser suprimida ou apagada ou diminuída na sua ação. Toda ação de tela fina, de LED, enfim. Ela tem aquela luzinha chamada de LED mesmo, que quando a televisão está apagada, a luzinha está acesa, a luzinha vermelha. E quando você liga a televisão no controle remoto, a luzinha apaga porque a televisão está em funcionamento. Isso aqui a gente chama, né, o estrangeirismo também, né, em inglês, que é a televisão, o aparelho está em stand-by. Stand-by significa ele está pronto para uso, mas está ainda dormente, né, está dormindo. Mas está dormindo, mas está pronto para qualquer aperto que você der ali no controle remoto, ele na mesma hora acende, não é? Ele está pronto para você, basta você querer usar. Essa é a ideia. Então, o que temos ali é mais ou menos isso. A natureza de Cristo sempre esteve ativa nele, Jesus nunca deixou de ter natureza divina, nunca, em momento algum. Ela só estava em stand-by, para que ele pudesse viver plenamente a sua natureza humana e todas as experiências boas e ruins da natureza humana, entendeu? Para que isso pudesse de fato acontecer, ele teve que suprimir durante um tempo a natureza divina, não que ele tivesse jogado fora ou colocado na gaveta, não é isso. Ela estava o tempo todo lá com ele, mas estava inativa para que ele pudesse viver a natureza humana completa. Isso quer dizer que, uma resposta ainda mais completa, que todos os milagres que Jesus fez de cura, milagre de ressurreição, inclusive, era o poder de Deus agindo sobre ele, o poder do Pai agindo sobre ele na natureza humana. Jesus não tomou atalhos da sua própria natureza divina, não. Com o ser humano, ele catalisou a ação divina em todos os seus milagres como ser humano, entendeu? E apenas como ser humano. Ele não usou a natureza divina para facilitar a sua vida aqui ou para fazer curas. E mesmo as curas que ele fez foi para melhorar a vida dos outros seres humanos e não a sua própria. Entendeu? Isso é interessantíssimo quando você estuda a vida de Cristo. Joia, joia, joia. Vamos mais perguntas, hein, pastor Davidson? O pessoal está compensando aquele delay ali que teve. Não falta a pergunta hoje, vai lá. Isso é bom, mas isso é bom, queridos. Tenham sempre perguntas de vocês. Deixa eu aproveitar, só comentar aí com o presbítero Sérgio, que ficam gravados sim todas as nossas lives, tá? Tanto de terça, quinta e sexta, como de quarta-feira. Se você quiser, dá um pulinho na nossa página e vai lá procurando e você vai ter acesso. A pergunta do Alexandre é a seguinte: bom dia, meus queridos pastores. Pastor, afirmar de um ponto geral que as igrejas evangélicas de hoje se assemelham à igreja de Laodiceia. E aí ele está falando daquele contexto que o pastor comentou, isso, sobre cada carta a uma igreja em específico, representando. E ele pergunta, será que a igreja de Laodiceia se assemelha às igrejas de um modo geral hoje? E aí, querido? Na verdade é o contrário, né? São as igrejas de hoje que se assemelham à Laodiceia. Isso aí. Ela é o parâmetro lá atrás, né? E, de fato, isso é uma percepção correta. Muitas igrejas evangélicas hoje têm essa condição de apenas ter fatos ruins que Jesus elencou e não teve nenhum motivo de elogio, né? Não dá para dizer que são todas, é claro. Tem igrejas evangélicas que são sérias, que de fato são abençoadas e abençoadoras, né? Agora, tem muitas que são, infelizmente, exemplos que replicam, né, o mau exemplo de Laodiceia lá no passado. Show.
Temos mais uma aqui, que foi a primeira lá do Sérgio, do amigo Sérgio Monteiro. Alguns teólogos afirmam que cada igreja da Ásia representa um tempo da igreja. Acabou respondendo também, né? Mas fala aí, meu querido. Essa é a perspectiva histórica, daquelas 4 perspectivas, lembram? Preterista, futurista, histórica e simbólica. A histórica fala isso. Ela fala que cada igreja da Ásia representa uma etapa na história da igreja. Eu não sigo por esse caminho, entendeu? Mas há teólogos que defendem isso, sim. Isso aí é perfeito de você entender. Não chega a ser uma heresia, eu só acho incoerente essa postura, né? Porque tenta dar um ar de algo muito redondinho, muito fechadinho, para algo que não é. A história da igreja ela é muito eclética, ela é muito ampla. Eu acho que é uma forçação de barra usar essa interpretação, tá? Mas é a perspectiva minha. Não é, se você crê assim, não é errado, não é heresia, não. Tá bom? Joia. Mais uma pergunta aí. O Alexandre, depois tem a pergunta da Dora também. Ele diz o seguinte: pela explicação da ilustração da pedra grande, apoiada sobre a pedra menor, entendi que podemos entender como iminente tanto 100 anos como 1000 anos, levando-se Isso em aí, conta perfeito. o nosso calendário gregoriano. É isso? Isso mesmo, perfeito. A iminência ela abrange qualquer tempo, né? Porque nós estamos presos ao tempo. Cristo não está preso ao tempo. Junto com o Pai, também não está preso ao tempo. Eles são eternos. Então, eles são atemporais. Eles estão fora aqui, ó. Se o tempo está aqui, né? O tempo linear está aqui, Jesus e Deus estão aqui, ó, acima disso. Eles estão fora da linha do tempo. Nós, como seres humanos, e qualquer criatura aqui na Terra estamos presos à linha do tempo. Portanto, presos à história, entendeu? Deus e Jesus e o Espírito Santo, eles enxergam a história como um bloco só, entendeu? Não tem tempo para eles. Para eles é tudo de uma vez só. Então, do ponto de vista de Deus, tudo já foi restaurado. Do ponto de vista humano, preso ao tempo, ainda aguardamos essa restauração completa. Entendeu? Joia, joia. Muito bem. E aí, Alexandre, se tiver alguma outra pergunta, fique à vontade. E aí temos a Dora. A Dora aqui, ela faz a seguinte consideração, lá já no contexto um pouquinho passado que falou sobre Jesus. Por isso entendo que podemos fazer milagres, pois recebemos dele autoridade e unção, visto que o próprio Jesus fez os milagres quando em forma humana. Isso, Jesus inclusive disse isso, né? Que nós faríamos coisas maiores do que a que ele fez. Maiores no sentido de mais quantidade, porque estamos mais tempo aqui do que os 33 anos que ele viveu. Então, a igreja, tendo a mesma postura de santidade, o mesmo serviço a Deus, santo, né, sincero e em adoração, se a gente conseguir imitar realmente Cristo em toda essa pureza, Deus vai agir em nós do mesmo jeito como agiu com Cristo, possibilitando curas, milagres e por aí vai, entendeu? Se não acontece muito, a culpa é nossa, infelizmente. Rapaz, hein? Que situação pra gente, hein? A gente está na parede, né? Fazer o quê? É verdade. Ih, gente, então, só a graça. Queridos, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta propriamente dita. Estamos aí a nossa irmã Dora agradecendo aí pelo trabalho que está sendo realizado aqui em Aracruz. E eu agradeço também ao pastor Davidson e todos aqueles irmãos, junto com o pastor Davidson, incluindo a própria Dora, que de alguma maneira contribuem conosco. E aí eu vou colocar da seguinte maneira: eu tenho irmãos que nos ajudam através do sustento, e hoje é dia do missionário. Não posso deixar, desculpa, pastor Davidson, mas Não, não posso claro, deixar de fica fazer o livre. merchan. Hoje é dia do O missionário, programa é então eu seu, quero rapaz, fica agradecer. livre. Oi? O programa é seu, fica livre para falar o que quiser, rapaz. É nosso, é nosso, é nosso. Eu quero aproveitar e agradecer. Agradecer aos amigos, aos irmãos que nos sustentam, que nos fortalecem, alguns com recursos, outros por meio da oração, de mensagens que tocam o nosso coração. Isso não tem preço. E nós queremos agradecer pelo carinho, pelo cuidado dos irmãos que dobram os seus joelhos, alguns
ao longo do dia, outros que eu tenho conhecimento na madrugada, orando por minha família, orando por mim, orando por esse trabalho. Então, esse também é um grupo de pessoas, vamos colocar assim, de irmãos que nos ajudam a tocar a obra aqui em Aracruz. Nós somos gratos a Deus. E outros irmãos que nos ajudam de que maneira? Como o pastor Davidson está fazendo, como o pastor Décio faz, como o pastor Hidalgo faz, e outros pastores que estão sempre aqui colaborando, contribuindo com o dom que Deus tem dado a eles, capacitado a eles para nos ajudar. Nos ajudar de que maneira? Primeiro, que aula, né? Não é verdade? Que aula, né? Que nós temos oportunidade de aprender, que temos oportunidade de fazer perguntas, de esclarecer. Pessoas que a gente, por mais que fisicamente estejamos distantes daqui para o Rio, nossa, quase 600 km de distância, mas virtualmente nós estamos juntos. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida dos amados irmãos, pela vida dos irmãos que cooperam conosco através de lives e dos irmãos que cooperam conosco através aí dos bastidores, orando por nós. Então, se a irmã Dora não se incomodar, eu quero dividir esse parabéns com todos os amados irmãos, porque não é conosco, não é nós somos apenas uma ferramenta. Talvez sejamos uma chave de fenda, talvez sejamos um alicate, não sei, mas um parafuso. E a Cris está falando aqui, a Cris acordou, né? A Cris está falando que a gente é apenas um parafuso, uma polca, né? Mas os demais irmãos aqui têm nos ajudado e eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. E aí, tá bombando aqui, pastor Davis, tá bombando aqui mensagem. Deixa eu tentar colocar aqui. O Alexandre, aqui, ele coloca assim, pela explicação da ilustração. Ah, não, isso aqui já foi a Dora, então vamos ver que a Dora já foi também? Já foi. Deixa eu ver aqui. Essa pergunta não tem muito a ver com o Apocalipse. Qual a melhor interpretação, o Alexandre pergunta, para a palavra de Jesus ao ladrão da cruz? Hoje estarás comigo no paraíso. Boa pergunta, Alexandre. Essa é uma questão polêmica, envolve grego também. E, de fato, ali você, como os textos gregos, né, originais, não tinha divisão de palavras e nem tinha pontuação, não tinha vírgula, não tinha ponto final, não tinha nada disso, né? A gente é que foi acrescentando depois para fazer sentido. Então, é por isso que há essas dúvidas aí. Então, há debates entre adventistas e evangélicos, teólogos adventistas e testemunhos de Jeová, que falam que a vírgula vem antes, né? Então, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, na verdade, a vírgula vem depois do hoje. E nós defendemos a vírgula antes, né? Na verdade, digo, hoje estarás comigo no paraíso. No final das contas, não importa a interpretação, não importa muito a exegese, porque no final das contas, na prática, como na vida no porvir, na vida no céu, não há mais limite temporal, não faz diferença. Por quê? Porque o primeiro ser humano a morrer, quem foi? Abel. Quando Caim mata Abel. O primeiro ser humano a morrer. Quando Cristo voltar, todos os milênios que passaram de Abel, da morte do primeiro ser humano, Abel, até o momento que Cristo volta, todo esse ato de milênios, para Abel, é como um piscar de olhos, porque ele morreu e depois ele ressuscita. Entendeu? Esses tantos milênios que passou para Abel não foi perceptível para ele. Entendeu? Então, para ele, conta como se fosse na mesma hora. Agora, mesmo para o ladrão da cruz, se for de fato como a gente crê, não é? Aí é uma questão de doutrina, de que no mesmo momento em que ele morreu, ele esteve com o Cristo, portanto, já resgatado, né, no estágio intermediário. Então, se esse estado intermediário foi imediato à morte do ladrão na cruz, para ele também foi no piscar de olhos, entende? Então, é uma discussão que vale apenas por uma questão doutrinária,
Mas na prática mesmo, seja o tempo que for aqui humano, né, do hiato. Pastor Davidson, picotou. Aí você estava falando a respeito do estágio diário, e aí, seja lá qual for, né? Aí picotou. Pelo que eu entendi, e aí você me corrige, por favor, depois Sim, complemento, essa questão de percepção de tempo tá para nós que estamos vivos, presos né? ainda aqui, Porque né, para nessa quem experiência morreu, temporal. né? Para quem morreu, não. Ele não tem mais essa Já morreu, consciência, né? já saiu da esfera temporal, entendeu? Então pode demorar não sei Eu quantos creio que a milênios. vida, a vida após a morte, ela é consciente. Eu creio na consciência da alma, né, que morreu, e ela fica conscientemente aguardando o momento da ressurreição. Por isso que vai haver ressurreição, tá? Agora, onde essa alma vai aguardar esse momento nesse estado intermediário? Aí vem a parábola do rico e o Lázaro, né? Há uma divisão ali entre o paraíso, que é o seu de Abraão, né, o paraíso, e o lugar chamado Hades, que é inferno também. E essa é como se fosse uma antessala que no Antigo Testamento chamava de Sheol, né? Que é uma, uma, uma existência consciente, mas inativa. E isso, sendo um lugar, então, longe de Deus, é a classificação do que entendemos ser o inferno, que mais tarde se torna definitivo com o Lago de Fogo. Entendeu? Não queira ir para lá. Resolva a sua vida em Cristo para não ir para lá. Vai ser É melhor para verdade. você. E Entendeu? resolva em vida. Em vida. Depois da morte não Resolva tem em como vida. resolver. Depois da morte todo mundo é inativo. Entendeu? É como se fosse um Eu acho, estado permanente de coma. pastor Davis, Um estado longo de coma, que você tem consciência, mas não consegue resolver nada, não consegue fazer nada, né? E até Jesus voltar. Isso no Hades, tá bom? Para quem está em Cristo, não é assim. Já é a bem-aventurança, já começando até chegar em definitivo a nova realidade, novo céu e nova terra, que a gente vai explicar no momento oportuno. Tá bom? Joia, eu acho que isso aí também pode até entrar no forno para a gente depois se trazer uma palavra, um estudo a respeito desse texto aí, né? Para É, poder até é bem esclarecer. Lembrando, polêmico, né? O povo e fez aí eu quero bastante. só. Ó, façam sempre isso. Quanto mais pergunta, melhor. Fica mais dinâmico aqui, né? Exatamente. Eu quero parabenizar os nossos amigos e irmãos que estão fazendo perguntas. Isso eleva mais ainda, né, essa live, né? Então fique à vontade, Pastor Décio, eu não sei se está conosco, mas também pode fazer as suas perguntas também para estimular. Segundo o irmão Alexandre Ávila, essa última pergunta foi o pastor Décio que mandou, segundo ele, né? Ele que pediu para fazer. Ah, show, show. Então eu também faço a sua pergunta, hein, Pastor Décio. Queridos, deixa, se não tem mais perguntas, deixa eu só colocar o comentário aqui da Zilmar. Tá? Deus abençoe a vida do missionário Aderson, Cris e Ágata, que o Senhor continue os inspirando e ungindo essa família para a honra e glória de Deus, para nos instruir e melhor proclamarmos o Evangelho. Amém? Eu sou só uma ferramenta, como a Cris fala, eu sou uma polca, nada mais do que isso, né? Apenas uma polca. E que Deus abençoe a vida da irmã, obrigado aí também pela parceria, né? E o carinho da irmã. Queridos, nós estamos chegando ao final, pelo menos não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. O Alexandre que está dando aí sua fala, né? Sim, forte abraço, Pastor Davidson. Obrigado, Alexandre. Deus te abençoe. Isso, na próxima quarta-feira nós iremos retornar. Olha, para vocês verem, né? Tirando o delay, já são 8h20 da manhã. Para vocês verem como que fica rico. Geralmente o Meu Pastor Davidson Deus, né? começa. Isso aí. Exatamente. Geralmente o Pastor Davidson começa por volta de 7h06, né? Ele começando a fazer exposição para 7h45 justamente para abrir perguntas. E hoje foi um dia assim sensacional, brilhante, com licença da expressão. Alexandre, volta aí mais vezes, hein, irmãos? Né? Volta e faça suas perguntas, como a Dora, como o presbítero Sérgio, e outros mais que queiram fazer pergunta.
vergonha, hein? Ah, mas eu não sei como perguntar. Eu vou usar uma expressão que eu usava quando dava aula. Não se preocupe com a forma de perguntar. Nós é que temos que nos preocupar em interpretar e responder para que os irmãos consigam, então, compreender. Tá bom? Queridos, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu vou franquear para o pastor Davidson fazer as suas últimas considerações e, em seguida, fazer a oração final. Só mais dois detalhes importantes antes de passar a palavra para o pastor Davidson. Hoje, dia do missionário, manda uma mensagem para eles, lá o missionário que você tem acesso, né? Esteja junto com ele, não só manda uma mensagem, mas se puder, liga para ele, faz aí uma ligação de vídeo e ore com ele. Ore por ele e ore com ele. Eu acho que isso é muito importante, tá bom? Para que você possa fazer. Então, e nós vamos retornar aí amanhã com Deus, com o pastor Décio, né? Sexta-feira o pastor Benoni vai estar aqui, pastor Benoni, conselheiro do DEM, ele vai estar aqui conosco. Então, assim, esteja aí conosco e nos ajude a divulgar o nosso trabalho, no trabalho que é nosso, não é meu, como eu disse. Então, ajude. Pega aí as lives de terça, quinta, sexta, de quarta-feira, que é o estudo bíblico. Vai lá nos seus contatos e manda aí para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas. Ok? Aí, o pastor Davidson, tem um comentário ali que o Alexandre colocou, hein? Pode botar, bota aí. Olha o comentário do Alexandre. O único defeito do pastor Davidson é ser calvinista. Rapaz. No mundo dos contrários, o que é bom é defeito, né? Então, deve ser elogiado. Pastor Davidson, suas considerações finais, amigo. Eu quero parabenizar o pastor Aderson, a Cris, a Ágata, pelo Dia do Missionário. Quero parabenizar todos os missionários da nossa denominação também por esse dia. Que seja bênção para vocês e que Deus sempre derrame, né? Tanto recursos quanto também providencie bênçãos e resultados muito positivos no trabalho missionário de cada um de vocês. Amém? Não esqueça aqui, de adquirir os livros, Salmo 23, esse aqui sobre a família. Você pode fazer contato e eu terei prazer em mandar para você informações sobre os livros, tá bom? Vamos orar então e encerrar a nossa live de hoje. Pai, nós te exaltamos pela bênção de servirmos a Ti e de colocarmos a nossa vida em perspectiva no Teu altar. Agradecemos a Ti pelo que aprendemos hoje, pelas perguntas que recebemos, pelos Teus servos missionários que comemoram o seu dia hoje, que seja um dia de bênção, de graça e de verdade revelada a cada um de nós. Continua falando conosco nas próximas aulas que teremos sobre o Apocalipse. Cuida de cada um de nós, assim te exaltamos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Estamos, então, encerrando aí. Não esqueçam de orar pelo pastor Davidson, ele está vindo de uma cirurgia, então carece também das nossas orações. Um beijo grande. Tchau, tchau. Shalom, shalom, pastor Davidson. Shalom a todos. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.